Hoje, Mariene de Castro e nossa homenageada, Março, mês da mulher. No coração desta praça, canto com amor e graça, deixa a música voar, une todos nós aqui. O sino da igrejinha faz Belém, blé bom, o sino da igrejinha faz Belém, blé bom. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é dono da gira, oi corre gira que Ogum mandou. Esperei bem esperado nessa minha caminhada, sou água de cachoeira, ninguém pode me amarrar, piso firme, se um dia eu for feliz, foi Oxum Perodê, água doce do meu amar. Oxumaré me deu 2 barajás pra festa de Nanã. Oxumaré me deu 2 para a festa de Nanã. A velha deusa das águas que é Mugunzá. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de gênero feminino, ou seja, por ela ser mulher.